E a nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma inovação que promete transformar a indústria de biocombustíveis no Brasil e quizá no mundo, né? Olha só que interessante. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais descobriram uma nova enzima capaz de converter subprodutos do etanol de milho em biocombustível para a aviação. Essa tecnologia não só aproveita resíduos da produção de etanol, como também oferece uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis na aviação. E para nos contar mais a respeito desse assunto, eu converso agora com a pesquisadora Letícia Zanforlin. Boa tarde, Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Letícia. Vamos começar explicando, né, para a gente como é que surgiu essa pesquisa aí, né, que levou à descoberta dessa nova enzima e quais foram as principais etapas desse estudo aí de vocês. Bom, Marusa, essa pesquisa ela teve início há alguns anos, né? A gente fez uma primeira divulgação em 2023, num trabalho também que foi bastante relatado na mídia, inclusive fora do país, onde a gente consegue então identificar uma enzima que é um biocatalisador, né? Para converter ácidos graxos em hidrocarbonetos. Então, o que que é isso, né? Hidrocarboneto nada mais é do que a molécula que a gente tem lá no petróleo, né? Então, como o nosso objetivo é sempre reduzir essa dependência do petróleo, o que a gente precisa é conseguir produzir moléculas que sejam muito parecidas com o petróleo, para então ter a mesma função, né, e poder atender diversos setores da nossa economia, setores de combustíveis, setores como petroquímico, enfim. E os ácidos graxos, eles entram como uma matéria-prima renovável bastante interessante para funcionar como esse substrato dessa enzima, né, para ser convertido no hidrocarboneto. E o que a gente viu, então, é que na produção do etanol a partir de milho, você tem lá no final da cadeia a produção do etanol, que a gente já conhece bastante, né, muito utilizado nos carros. E aí, junto com esse etanol, você tem a produção de mais outros dois produtos. Um é o DDGS, que é um produto sólido que ele tem já um mercado para suplemento de ração animal, e o outro subproduto é um óleo rico nesses ácidos graxos, que, né, eu comentei que é um substrato dessa nossa enzima. Então a gente se perguntou, né, lá desde 2021, 22, se seria possível, então, a gente ter uma enzima que fosse muito específica e eficiente para converter, então, esses ácidos graxos presente nesse óleo, que é um subproduto já disponível na indústria do etanol de milho, em uma molécula parecida com o petróleo, né? Então foi isso que nós fizemos. Esse trabalho, em resumo, é isso: é identificar essa enzima bastante específica para esse subproduto que já está hoje disponível nas indústrias, nas usinas de produção de etanol de milho, a produzir um hidrocarboneto que é muito similar ao que a gente encontra no petróleo, né? E aí, aprofundando um pouco mais, esse hidrocarboneto ele pode então ser utilizado como combustível de aviação por conta das características, né, desse tamanho de cadeia carbônica que precisa estar lá no combustível de aviação, que hoje já está presente no querosene, por exemplo, de aviação, né? O que a gente gostaria então de fazer seria um bioquerosene, né? Um combustível mais renovável, mais sustentável a partir dessa molécula que a gente conseguiu, então, aqui no laboratório. Tá, interessante. Então, quando a gente faz essa comparação, Letícia, né, quais são as vantagens, então, dessa tecnologia em relação aos processos convencionais de produção de biocombustíveis, né? Ela pode substituir, então, o querosene de aviação em larga escala no futuro? Então, Marusa, é ainda mais que a substituição do querosene de aviação. Pelo fato de ser um hidrocarboneto e pelo fato dessa enzima ser bastante eficiente em diferentes ácidos graxos, esse hidrocarboneto ele pode ser utilizado tanto para aviação
como, por exemplo, por uma indústria de petroquímicos para a gente conseguir fabricar um plástico, por exemplo, que também é um polímero à base de hidrocarboneto, né? Então, você tem uma gama de aplicações a partir dessa conversão do óleo, da indústria de etanol de milho nesse hidrocarboneto. E aí você pode, então, destinar essa molécula de hidrocarboneto para um combustível de aviação que vai ser compatível, a gente já sabe disso, e aí você pode destinar também para uma produção de plásticos, por exemplo, que é a base também, é um polímero que é a base de hidrocarbonetos. Então, você tem aí essa ramificação a partir do mesmo produto gerado com a mesma enzima. Isso que é bastante É interessante. interessante que também acaba impactando no setor produtivo, né? O Brasil é um dos grandes produtores de etanol de milho. Como que essa inovação, então, pode acabar impactando aí nessa cadeia produtiva do etanol e no mercado de biocombustíveis no país? Exatamente, Maruza, o que você está dizendo. O etanol do milho, ele vem crescendo numa ascendente nos últimos anos, né? O Brasil já tem uma tradição muito reconhecida internacionalmente para a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, mas o milho ele vem ganhando aí nos últimos anos um protagonismo importante também, principalmente no centro-oeste do nosso país. E aí, diferentemente da cana-de-açúcar, ele gera esses outros dois subprodutos na cadeia de produção. E hoje esse subproduto, esse óleo, ele não tem um destino, né? Como o DDGS, que é o outro subproduto. Ele ainda está meio numa zona cinzenta, perdido ali, né? Então, a gente tem uma chance única de agregar valor, agregar mais valor a essa cadeia, né? Que já está implementada. A gente já Uhum. tem uma cadeia implementada no Brasil. Então, a oportunidade que a gente tem é única e eu acho que essa pesquisa ela abre caminhos, oportunidades muito boas para o Brasil para contribuir para novas tecnologias, para contribuir para produtos mais renováveis, geração de emprego, enfim, a gente tem uma grande oportunidade nas mãos. E inúmeros benefícios, Letícia, e nós aqui do Planeta Campo, a gente quer acompanhar o desenvolvimento e toda essa evolução, viu? Volte sempre, uma boa tarde para você e obrigada pela participação aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês. Para você também, viu? Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.